Um abraço para você, hoje é sábado, chegando com as primeiras notícias do Fluminense por aqui, como sempre, para deixar você bem informado. Inclusive nos finais de semana de data FIFA, porque as coisas estão acontecendo e hoje é um dia importante no clube. Afinal de contas, é o prazo final para a inscrição das chapas que vão concorrer à eleição que definirá o novo presidente do Fluminense no dia 29 deste mês. Está chegando já, hoje é dia 15, dia 29, menos de 15 dias, portanto, teremos o novo presidente do Fluminense eleito. E hoje, portanto, saberemos se teremos uma única chapa da oposição ou duas chapas. Portanto, o total de 3 chapas para concorrer a esse pleito eleitoral. Ontem, a chapa Vamos por Mais, da situação de Matheus Montenegro, realizou a sua inscrição, ela foi protocolada na secretaria do clube. Hoje pela manhã, pelo menos a programação é essa, divulgada pela própria assessoria de imprensa do Ademar Arraes. A chapa Fluminense tem impressa, será protocolada também na secretaria do Fluminense nas Laranjeiras. Resta saber se Celso Barros também conseguirá fazer a sua inscrição e aí ao longo do dia a gente terá a definição, portanto, se teremos uma única chapa de oposição ou se teremos duas chapas enfrentando Matheus Montenegro, portanto, que é o candidato aí a sucessor de Mário Bittencourt no cargo da presidência do Fluminense. Então vamos ficar atentos ao longo do dia para toda essa movimentação das Laranjeiras e, portanto, a definição de uma vez por todas dos candidatos que teremos a esse pleito eleitoral. Lembrando que no Jornada já entrevistamos Celso Barros e Rafael Rolim, que acabou deixando a chapa posteriormente lá no Jornada. Ademar Arraes também já falou com a gente e a próxima entrevista será com Matheus Montenegro. A entrevista está marcada para a quinta-feira, a princípio às 19h30, a gente está numa dependência de confirmação do horário por parte do estúdio, mas a ideia é que seja 19h30 da próxima quinta-feira, pós-Fla-Flu, beleza? E aí a gente fechará o ciclo de entrevistas com os candidatos. A gente está tentando promover um debate que ainda não saberemos se será viável, se teremos tempo hábil para isso, mas pelo menos vamos tentar para acrescentar ainda mais instrumentos, informações, enfim, tudo aquilo que você precisa para tomar a melhor decisão, para fazer a sua escolha, para você, claro, principalmente que irá votar e, portanto, ajudar a definir o novo presidente do clube. Então hoje será um dia importante em Laranjeiras e a gente vai acompanhar tudo. Vamos com a informação, porque ontem o Fluminense divulgou a renovação de contrato com o volante Gabriel Renan, da Esquadrilha 07, que assinou até 2028. O Fluminense, portanto, anunciou essa renovação do volante que hoje faz parte da equipe sub-20. Diz aqui o jovem Gabriel Renan: sempre foi meu sonho de criança fazer parte de um clube do tamanho do Fluminense, então uma sensação inexplicável dar continuidade a essa história. Só tenho a agradecer a Deus e a minha família que sempre estiveram ao meu lado nessa jornada. Espero que eu possa continuar conquistando grandes coisas com a camisa tricolor e marcar meu nome nesse clube enorme. Destacou ele que, como já falado, faz parte dessa Esquadrilha 07, um time que foi campeão brasileiro da Copa do Brasil Sub-17 em 2024. Ele estreou no time juniores neste ano de 2025, já com o título do torneio OPG, além da Série Prata da Copa Metade ao Mundo lá no Equador. É a mesma geração de Isaac, de Riquelme, de Wallace Davi, um volante que pelo menos em tese, está atrás aí na fila, já que o Wallace Davi subiu profissional. Também a gente só viu no Campeonato Carioca, depois disso nada mais. Mas enfim, faz parte dessa geração vitoriosa e dessa geração promissora. Multa rescisória acima de 370 milhões de reais. A gente sabe que isso não vale para absolutamente nada, a não ser para dar uma garantia maior, um tempo maior de contrato para que o clube possa se resguardar. A segurança é essa. Em termos de valores, a gente sabe que para mercado isso não tem efeito nenhum. Bom, já falamos de eleição, já falamos de Gabriel Renan, agora vamos falar de Sul-Americana e Libertadores rapidinho. Por quê? Porque a Folha de São Paulo, Gabriel Wacker, publicou na Folha de São Paulo que a Record desistiu de transmitir Libertadores e Sul-Americano por medo de ter prejuízo financeiro. Diz aqui a matéria dele
que a Record saiu da concorrência. As propostas foram enviadas até a última segunda-feira para a Comebol. Globo, Cazé TV, SBT, Disney e Paramount formalizaram propostas, segundo apurou a coluna dele. A Record cancelou por temer prejuízo financeiro com as competições continentais. O valor mínimo para garantir jogos da Sul-Americana, pagos em dólar, por exemplo, seria maior que a quantia desembolsada pelos direitos do Campeonato Brasileiro, que a Record adquiriu por cerca de 215 milhões de reais. Então, Record fora da briga. Globo, SBT, Cazé TV e Disney, segundo apurou o Gabriel, formalizaram propostas, assim como a Paramount. A Band chegou a ser convidada para participar, mas desistiu. Netflix também. Então, a Libertadores deve seguir na Globo em TV aberta. Os outros pacotes têm cenários ainda que estão incertos, né? Especialmente em relação às plataformas pagas. Disney, Paramount e Globo vão disputar 2 pacotes. A tendência é de que a Disney fique com um deles. Então, basicamente, é isso. Vamos ver o que vai acontecer, os próximos passos, mas é bom a gente ficar atento, afinal de contas, né? É uma informação importante para todo mundo. Pelo que está se desenhando aí, eu não vejo um cenário muito diferente do cenário atual. Talvez a Cazé TV entrando para pegar ali uma fatia, um desses pacotes para transmissão no YouTube. Não sei se a Comebol vai disponibilizar um pacote específico para isso, mas enfim, talvez ela consiga dividir com a Disney, com a Globo, porque é normal, é natural, essas negociações acontecem pelo valor altíssimo. As emissoras aceitam dividir ali, eu fico com a TV aberta, você fica com a plataforma paga, enfim, e aí as coisas vão se ajeitando. Vamos ver como a Cazé TV vai tentar se encaixar dentro desse contexto, né, de transmissão de Sul-Americana e Libertadores. Eu sei que tem muita coisa ainda por acontecer até lá, temos muitas decisões, jogos importantes até o final do ano de Campeonato Brasileiro, está vindo aí uma semifinal de Copa do Brasil, então é difícil dessa forma pensar em 2026. Temos uma eleição aí pela frente, tema SAF, cara, tem muita coisa importante para acontecer ainda esse ano. Mas estava refletindo após essa mudança de calendário, pensando nos problemas que a gente pode enfrentar no que vem. E confesso que estou um pouco preocupado com esse planejamento e como as coisas vão caminhar, principalmente ali no início do ano. Por que eu estou falando isso? Bom, a gente sabe, se o Fluminense for até a final da Copa do Brasil, o Fluminense vai jogar até o dia 21 de dezembro. O Campeonato Brasileiro começa no finalzinho do mês de janeiro. Ou seja, pouco tempo depois. Como será o planejamento do Fluminense? Sem saber, de fato, quem será o presidente do clube a partir de dezembro. Porque a gente tem toda uma eleição, então já não basta tudo que acontece dentro de campo nessa reta final, tudo que tem para acontecer. Tem toda essa situação extra-campo também que, obviamente, mobiliza o clube, isso é evidente. O contexto político sempre tem um peso muito grande. Então, está todo mundo pensando em campanha agora, além das coisas, né, dentro ali das 4 linhas. E não há como você... eu acho difícil intensificar um planejamento para o ano que vem, sendo que tem tanta coisa em jogo ainda em 2025. Não sei se a diretoria do Fluminense está pensando nisso agora. É uma coisa até para a gente apurar e entender como vai funcionar isso. Porque, vamos supor, se o Fluminense vai até a final, o clube vai ter basicamente um mês. Isso a gente está ignorando o Campeonato Carioca, tá? A gente está ignorando ali o início da temporada com os jogos do Campeonato Carioca. O Fluminense vai ter até... o Fluminense vai ter praticamente um mês para dar férias aos seus jogadores, para definir mudanças de elenco, e por isso eu fico me perguntando, será que a gente vai ter a chamada reformulação? Acho difícil que tenha essa reformulação, justamente por esse curto espaço de tempo, pelo menos num primeiro momento. É claro que não impede de alguns jogadores que estão mal de saírem, alguns jogadores insatisfeitos, ou que o Fluminense não esteja satisfeito, pode ir, não estou jogando, não estou satisfeito, quero ser negociado. Soteldo, por exemplo, que sabe que o clima está pesado, que a torcida, enfim,
Capaz de falar, ó, não tô bem aqui, não tô feliz, quero sair. Talvez eu esteja sendo inocente, talvez. Talvez seja muito mais vontade do que aquilo que eu acho que realmente vai acontecer. Mas eu acho que algumas mudanças pontuais são sim possíveis. Jogadores que estão em xeque neste momento, que caminham para terminar mal a temporada, apesar de que ainda tem, né, alguns jogos importantes aí pela frente. Everaldo, Keno, Soteldo, Thiago Santos, são alguns que dá aqui para a gente citar. Eu sei que talvez vocês vão ter outros, muitos aí, mas isso é evidente, isso é fato. Não vai sair, não, vai sair, vai chegar dezembro, Natal, a diretoria vai para o mercado agressivo trazer 4, 5 jogadores para já se apresentarem início de janeiro, sendo que vai ter muita gente, muitos dos clubes também vão esticar a temporada, principalmente quem está ali disputando a Copa do Brasil, outros vão até ali o início de dezembro, e aí o jogador também está de férias, então dos outros clubes, né? Então é uma situação bastante preocupante. Lembrando que também, se o Fluminense for para a pré-Libertadores, você chega no início do ano e também tem que lidar com uma pré-Libertadores. Por isso até é bem possível que apostem nessa manutenção de grande parte da base desse grupo, e aí talvez tentar buscar posições emergenciais como um centroavante, para pelo menos dar uma resposta, e a partir daí, só depois disso, com a pré-temporada já feita, com a temporada já rolando, eu acho que o pneu vai ter que ser trocado com o carro andando, não vai ter muito o que fazer. É claro que isso não é exclusividade do Fluminense, a gente está pensando no Fluminense. Vai ser um problema para muitos clubes, principalmente, repito, para aqueles que chegarem até a final da Copa do Brasil. A gente vai ter uma temporada até o Natal, para depois tudo, e só depois, começar a ser resolvido de fato. Né? O clube vai para o mercado, vai começar a abordar aquilo que já tem mapeado, vai mapear outras situações, vai definir a saída ou não de jogadores. A questão do treinador, se o Zubeldia terminar bem, acho que não vai ter muito debate em relação a isso, até pelo perfil da atual diretoria do Fluminense. Muita gente perguntou sobre férias. Pô, mas e férias? Como é que vai dar férias para os caras? Meus caras vão fazer pré-temporada para voltar em janeiro. Bom, isso aí, a saída que eu vejo dá 15 dias de férias e depois essas férias podem ser compensadas durante a Copa do Mundo, porque vai ter um mês parado para a Copa do Mundo. Então, provavelmente vão fazer isso, para que o grupo tenha condições de começar o ano. Vai ser uma loucura, e a gente reclama muitas vezes justamente de planejamento, a gente aponta que o problema é planejamento. Imagina nessa situação desse ano, com tudo acontecendo, com eleição, com o calendário se atropelando, basicamente quase entrando no ano seguinte. Meus amigos, por isso eu fico bastante cético, estou bastante cético em relação a mudanças significativas, pelo menos de cara, para o elenco em relação a 2026. Eu sei, como eu disse, tem muita coisa por acontecer ainda esse ano, vamos um passo de cada vez, vamos sofrer com uma coisa de cada vez, mas é inegável, quando você olha a projeção e tudo que está por vir já de cara, já em 2026, com esse ano maluco, é inegável não se preocupar. Beleza? É isso. Deixa aí o seu like, se inscreva no canal, seu comentário também é sempre muito bem-vindo. A gente volta assim que possível ao longo do dia com mais informações do Flu. Tamo junto, abraço.